Vascaíno! Fala, Vascaína! Tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca do seu coração e que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, o dia começou agitado hoje em São Januário, né? Pois é, muitas contratações, muitas especulações, e a gente vai falar aqui sobre essa situação de reforços aí, que é o assunto do momento. Estamos aqui com o nosso martelo na mão, e é o seguinte: além dos reforços aí que estão chegando, a gente vai falar aí sobre a reunião que aconteceu ontem na Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. Vamos falar sobre a declaração do Maurício Barbieri. Barbieri já falou como treinador do Vasco da Gama e, olha, deu uma declaração aí de impacto, de efeito, bonita, certo? E o seguinte, vamos falar também de jogadores que estão deixando Cruz Maltino. E olha, Barbieri não está de bobeira, não. Os jornalistas estão dizendo aí, ó, que é o seguinte, ó, jogador importante do Red Bull Bragantino pode pintar no Vasco da Gama com o aval do Barbieri. Então acompanhe até o final, deixe o seu like ou o seu dislike e ative o sininho. Ó, Pedro Raul tá chegando, hein, parceiro? É isso aí. Então vamos lá. Bem, ontem a gente teve uma reunião lá na FERJ sobre a comercialização do estadual de 2023. A reunião terminou sem acordo. Quem foi lá representar o Vasco da Gama foi a doutora Gisele Cabreira. Ela disse, bateu o martelo, falou que o Vasco não aceita receber um centavo a menos do que o Flamengo e ela está plena aí de razão. Esse ponto aí é 777 Partners está agindo certo. Estou trazendo essa notícia de noite, de novo, porque ontem de noite houve uma informação aí do Rubens Lopes, lá da FERJ, que a reunião foi aproveitosa. E não foi. Não houve acordo. Sobre a situação aí do Maurício Barbieri. Maurício Barbieri chega aí no Vasco da Gama com a missão de ser o comandante da equipe de São Januário. E ontem ele colocou aí algumas palavras de efeito, algumas palavras bonitas, né? Dizendo o seguinte, abre aspas, minha cabeça, meu corpo e minha alma estão só no Vasco da Gama a partir de agora, né? Técnico que chegou aí contestado por parte da torcida do Vasco da Gama, mas agora a gente vai ter que abraçar aí o treinador. E a reformulação do elenco do Vasco da Gama, com a chegada do Barbieri, já está a todo vapor. Ontem, o Juninho mostra o seu potencial, deixou o Vasco da Gama, vai jogar aí no time B do Orlando City, aí, empréstimo de 1 ano. Tomamos conhecimento também da saída do Yuri Lara. O Yuri Lara não deve ficar no Vasco da Gama. Ontem ele se reuniu aí com os representantes dele, falou com o Paulo Brax. O Vasco não vai colocar nenhum centavo a mais, não vai fazer contraproposta. O Yuri Lara indo aí para o futebol japonês. Novidade que a gente teve também foi com relação a Nenê, porque Nenê ontem se reuniu com o Paulo Brax, hein? E infelizmente não se chegou a um denominador comum. Isto porque o Nenê quer um contrato aí até dezembro e o Paulo Brax está oferecendo aí um contrato até o término aí do campeonato estadual. Então está esse grande impasse aí. Talvez a prioridade aí do Paulo Brax seja aí a renovação do Edmar, né? O Edmar que renovou com o Vasco da Gama por 1 ano, ou convidar o Léo Matos para trabalhar na parte aí
de gerência do Vasco da Gama, né? O que custava dar um contrato de 1 ano para o Nenê aí? O Nenê merece pelos serviços prestados ao Vasco da Gama. E a partir desse momento a gente começa a falar da situação de reforços, mas com responsabilidade, sem maquiagem e sem sacanagem. Vamos lá. Ontem a gente tomou conhecimento que o Vasco da Gama oficialmente, tá? Não é especulação, isto é oficial. O Vasco fez 2 ofertas por 2 jogadores que atuam na Argentina. E quais são esses jogadores? Facundo Kruspinski, né? Lá do Arsenal de Sarandi, interessa ao Vasco da Gama, um jogador aí que tem bons números aí no atual campeonato aí argentino, que joga aí pela ponta esquerda. Outro jogador que interessa, inclusive o presidente do Talleres confirmou aí o interesse do Vasco da Gama pelo atleta, é o Diego Valois, né? Atacante, né? Muito aguerrido aí, tem uma proposta do Vasco da Gama. Então, o Vasco visando aí o mercado sul-americano aí. Situação do Wellington Rato parece que ficou para trás mesmo, viu, gente? Hoje, na parte da manhã aí, sites relacionados ao São Paulo dando como certa aí a chegada aí do Wellington Rato junto ao tricolor paulista, certo? Então, um jogador aí que já está descartado no Vasco da Gama. Bom, quem está muito próximo e pode ser anunciado hoje é Patrick de Paula, jogador aí que está sendo negociado junto ao Bahia, que teve uma passagem lá pelo São Paulo, tudo sacramentado aí para ser atleta do Vasco da Gama, certo? E por falar em futebol argentino, as negociações aí com o goleiro Rodrigo Rey, do Gimásia, tá? Está evoluindo. Jogador de 31 anos aí, que teve boa passagem aí pelo PAOK e também pelo Pachuca do México, está chegando aí no Vasco da Gama, certo? O Vasco que tenta também, segundo Flávio Dias, a contratação aí do goleiro Ivan, baita de um goleiro, junto à equipe aí do Zenit, certo? Bom, o Vasco também vai fazer aí as propostas por 3 jogadores aí do Atlético Paranaense. Isto segundo aí a mídia, tá? O Vasco vai fazer um esforço para poder contar com o jogador Pedro Henrique, zagueiro que agrada muito aí a turma da 777 Partes. Outras 2 situações estão mais encaminhadas, como é o caso do Pissoli, né, jogador que tem bons números aí, com a camisa do Atlético Paranaense, e também do Kelvin. Inclusive, tem uma reunião com o Kelvin hoje aí, tá? Para sacramentar a transferência pro Vasco da Gama. Agora, 2 novas notícias que saíram na parte da manhã, tá? Ó, martelo batido, Caxiua Reysol deu positivo, aceitou a proposta do Vasco da Gama. Tendência é que o Pedro Raul seja apresentado como jogador do Vasco na próxima segunda-feira, certo? Só está faltando dinheiro chegar lá. Mas é o seguinte, proposta aceita, agora é oficial, certo? Só está faltando a parte aí da documentação, certo? E é o seguinte, baita de um jogador aí pro Vasco da Gama. E é o seguinte, né? A gente também tomou conhecimento aí hoje, né? Negociação aí envolvendo jogador importantíssimo, né, cara? Lá do Red Bull Bragantino, tá vindo aí com o aval aí do treinador Barbieri, que é o Arthur. O Vasco tem interesse no Arthur e o Barbieri quer trazer o Arthur
Arthur para São Januário. O jogador começou lá no Palmeiras, muito bom, de excelência, 24 anos aí, que se chegar vai arrebentar a boca do balão. Bom, o seguinte, muitos jogadores aí, a imprensa colocando, o Vasco vai montar um super time, a gente quer ver esse martelo sendo batido na prática, tá? Mas fiquei muito contente aí com esse interesse do Vasco da Gama no Arthur. Deixa a sua opinião, deixa o seu comentário, e lembrando que Laureano não tem dinheiro. Tem, vão vender o Andrei. E a gente vai conseguir aí, simplesmente aí, dinheiro para poder fazer essas contratações. Obrigado pela atenção, Vasco neles, e a verdade, ela prevalecerá. Valeu.